Bom, dando prosseguimento ao nosso estudo sobre ondas, e aqui nós vamos especificar o caso de ondas sonoras, tá? Vamos falar sobre algumas características. Então, até agora eu falei de ondas de uma maneira geral. Em alguns casos eu falava que era onda na água, que era onda luminosa, ou que era onda na corda, ou onda sonora. Agora eu vou falar especificamente de ondas sonoras. Então, a primeira coisa é, qual é a origem do som? Então, quando você toca um instrumento musical, quando você fala, quando você bate em alguma coisa, tudo isso está produzindo o que nós chamamos de onda sonora. E esta onda sonora, ela é produzida pela perturbação que você provoca nas moléculas de ar. Então, quando você emite uma onda sonora, esta onda sonora vai produzir o que nós chamamos de rarefação e uma compressão. Então, você vai ter moléculas de ar comprimidas, então essa aqui é a região de compressão, e você vai ter moléculas de ar rarefeitas que são afastadas uma da outra, que é na região de rarefação. E esta perturbação se propagando desta maneira, é uma onda que nós chamamos de uma onda longitudinal, vai produzir o que nós chamamos de onda sonora. Nesse slide aqui, representa um diapasão. Um diapasão é um instrumento que pode ser utilizado, por exemplo, para afinar violão. Era muito utilizado antigamente quando não se tinha outros instrumentos musicais, quando não se tinha afinador eletrônico. Então, inicialmente, se você não produz som nenhum, as moléculas de ar estão regularmente espaçadas, se movimentando de forma irregular, porque estão submetidas a uma certa temperatura, mas na média elas estão igualmente espaçadas. Se você produz, bate no diapasão, o diapasão então vai perturbar as moléculas de ar. E nesse perturbar as moléculas de ar, ele vai produzir região de compressão e região de rarefação. E esta perturbação, as moléculas balançando para um lado e para o outro, é que vai produzir uma propagação de uma onda. E esta onda sonora, ela vai se propagar paralelamente à direção de vibração. Então, essa molécula vai para um lado e vai para o outro, empurra a molécula vizinha, que empurra a molécula vizinha, assim sucessivamente. Então, a direção da oscilação é horizontal, a direção de propagação da onda sonora também é horizontal. Este é o caso de uma onda longitudinal. No caso da corda, ela é uma onda transversal. Para ficar este conceito bem claro, eu vou abrir aqui uma animação. Eu também vou disponibilizar esta animação para vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Basta acessar o site fisicainterativa.com e ter acesso ao curso de Física para o vestibular. Então aqui eu vou animar, mostrando como seria uma onda sonora produzida a partir de um diapasão. Então eu toco o diapasão vai empurrar as moléculas de ar que estão próximas, as moléculas empurram as vizinhas e voltam. E ficam acompanhando o movimento do diapasão. E observe então que você tem aqui um pulso sonoro que vai começar aqui e vai se propagar até aqui. Então você pode acompanhar o movimento de um deles. A molécula não sai do lugar. Essa molécula que está próxima ao diapasão, ela não vai até o final. Mas ela passa o movimento à vizinha, que passa a vizinha, que passa a vizinha, e parece que as moléculas estão se propagando. Então nós temos uma onda sonora se propagando assim. Então, como é produzida uma onda sonora? Uma onda sonora é produzida através de uma vibração que você produz nas moléculas de ar, e esta vibração vai produzir uma onda longitudinal, fazendo então o transporte de energia sonora, sem necessariamente transportar as moléculas de som de um ponto a outro. Todas as ondas sonoras são produzidas da mesma maneira. Então, seja você falando, seja você batendo em algum lugar, seja você tocando um instrumento musical, todas são produzidas pela compressão e rarefação das moléculas de ar.